de Lábio, aqui é a Nanda Pony, para quem não me conhece. Eu sou uma das patrocinadas há mais de 5 anos aqui pelo grande laboratório Advance de Lab. Estou aqui para fazer uma entrevista com o campeão aí do Fitpira, aqui nosso atleta Júlio Cordeiro. Ele vai falar tudo sobre a preparação, como que foi essa etapa final, como foi a dieta, treino, o que foi mais difícil, mais fácil para se consagrar aí esse grande campeão, né, Júlio? Prazer ter você aqui, né, no nosso time, um grande atleta aqui da nossa cidade de Araraquara e também um grande representante aí da Advance de Lab no nosso time. Vou passar a bola para ele. Olá pessoal, Advance. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, para compartilhar do momento que a gente viveu lá no Fitpira lá, compartilhar como que foi a preparação, compartilhar como que foi todo o processo até chegar lá. E vamos que vamos. Eu quis fazer umas perguntas aí sobre como que foi a preparação dele aí para esse campeonato e algumas curiosidades também que a gente tem nesse mundo do fisiculturista. Fisiculturismo é uma coisa, bodybuilder é outra. Ele gostaria que ele também explicasse isso, porque muita gente tem dúvida. Mas primeira coisa que eu queria perguntar para ele, qual é a profissão dele? Então, a minha profissão, eu sou realmente assim, eu trabalhei muitos anos na área da segurança patrimonial, tal, segurança escola armada, né? E o fisiculturismo surgiu na minha vida assim, de forma natural. Nunca pensei em ser um fisiculturista, isso não fazia parte da minha vida. Eu só treinava simplesmente por treinar, porque eu gostava disso, mas eu conheci umas pessoas que já eram envolvidas no meio do fisiculturismo. E esses caras aí me trouxeram para esse mundo e eu estou aqui. Ô Júlio, quanto tempo você treina e quanto tempo você está nesse esporte também? Eu treino já faz 6 anos, né? Sou um bebê, na verdade, né? Eu tô engatinhando, mas tá ainda. engatinhando pro sucesso aí, né? Porque tá pegando bastante troféus aí. Entendeu? E assim, eu acho muito interessante isso daí, você falar sobre isso, que eu acho que o segredo de eu ter alcançado, né, êxito, né, tá galgando esse êxito aí, né, contínuo, foi eu ter tido a oportunidade e o privilégio de ter os caras certos do meu lado. Porque sozinho ninguém faz nada. E também não adianta você ter pessoas que não entendem do assunto. Eu tive a chance, tive o privilégio de ter caras assim, tipo, que me deu todo o suporte, me ensinou tudo que eu sei, caras que diziam pra mim que os erros que eles cometeram, eles não permitiriam que eu cometesse. Então, eu acho que isso foi o fator, assim, preponderante, sabe, para que eu pudesse galgar realmente isso. Eu posso dizer para você que eu tive bem poucos erros, né, nas minhas preparações. Por quê? Porque os caras que me ensinaram, eles falavam para mim que se você fizer o simples bem feito, o resultado será perfeito. Então eu tenho isso como métrica, como meio de preparação. Eu não invento moda. E esses seus amigos, preparadores, tá até com você até hoje? Você pode até dizer o nome deles? Sim. Ó, eu comecei a treinar lá no Forma e tal. Grande academia, viu? Academia de bodybuilder, isso que eu falo de Ferreira. Quem quer realmente treinar ali sério. Academia, é old school, né, que eu falo. Eu gosto de academia assim. Eu fiquei 4 anos lá na Natural Farm. Minhas primeiras preparações foram lá. Como você falou, uma academia de ferreiro mesmo. Uma academia assim. Tem uma tradição muito grande na cidade, né? E uma das pessoas que me ajudaram naquele momento foram muitas pessoas, mas a pessoa que realmente me trouxe para isso foi o Wagninho, negão e tal. Me apresentou o Costela, que é o Wagner, né? E
Eles são, desculpa interromper, Júlia, eles são aqui atletas também aqui da cidade de Araraquara? Na verdade, o Wagner sempre foi um amante do esporte. Ele nunca foi um atleta de competição, mas ele sempre gostou muito de estar no meio dos caras, até para poder ter um shape assim, bem aparentoso e tal, né? Um cara que, né, meu... Mas o Wagner Gurgel já é atleta, já competiu e tal, né? Ele é cria do Roberto Vitória, entendeu? E ele tá comigo até hoje. Então, um dia você pode marcar um treino, gravar aí, mostrar pra galera da Advance, de estar dando dica aí com os seus grandes preparadores, os seus mestres que você escutou, né, nas suas trajetórias, pode também estar treinando com eles. Assim, então acho que isso daí foi também um fator pra mim. Porque eu nunca fiquei trocando de pessoas, né, tipo, como hoje em dia é moda, trocar de coach e tal. Não. Parece que está desvalorizando o trabalho da pessoa, mas não é que está desvalorizando. Às vezes não está encaixando o que você busca, né? O objetivo, igual o corpo não responde mais, às vezes acontece erro da pessoa não estar mais evoluindo. Você quer mudar, não é querendo ou não desvalorizando o trabalho da pessoa. Assim, eu não tive essa, vamos colocar assim, eu nunca tive vontade de mudar, porque é o seguinte, eu comecei com a pessoa e o cara, ele que foi, tipo, realmente assim, o cara que entendeu como que o meu metabolismo funcionava, tá? Então, o que a gente foi fazendo com o decorrer do tempo? Ajustes, tá? E por incrível que pareça, ele sempre frisou pra mim, e é o que eu trago até hoje, que o mais importante é a alimentação e o treino intenso. Os recursos ergogênicos para nós, para mim particularmente, sempre foram muito poucos, né? Comparado ao que muitos atletas usam aí. Entendeu? Então, ele sempre frisou isso para mim, que o segredo era esse: comer bem, comer certo e treinar muito forte. E é o que eu faço até hoje. Eu acho que é uma das grandes dicas de ouro, que eu também sou dessa linha, sabe, Júlia? Que menos é mais. Sim. O ergogênico não faz milagre quando um treino e uma dieta ali é uma cereja do bolo. Sim. Então não adianta você querer colocar doses cavalares, achar que vai ficar monstro, não é assim que funciona. Tem tudo uma questão de trás, como a alimentação, a dieta, treinar a orientação, a dosagem certa para você não ter rebote no final, entendeu? Sim, então. E foi o que aconteceu, né? E, lógico, como a gente estava falando, chegou um momento, né, que o próprio Wagner, tal, Costela, ele começou a perceber que eu precisava de um pulso a mais, né? Para mim, eu sempre tive um sonho, né, assim, eu sempre tive o Roberto Vitória como ídolo para mim, né? Porque ele é um dos, eu chamo o Roberto de o pai de todos. É um grande treinador aqui de Araraquara, um grande campeão, né, que representou a cidade também, né? E tipo, todo mundo que um dia, né, que na cidade surgiu no meio do fisiculturismo, foi cria do Roberto, entende? Então, tipo, o cara que realmente entende do assunto, realmente, ele tem mais de 20 anos de estrada nisso daí. Então, é um cara que realmente entende mesmo. Então para mim sempre foi assim, um sonho ter um cara com um preparador para mim, meu preparador. E como o Wagner sempre foi cria dele, chegou um momento que ele viu que realmente precisava desse impulso a mais, tal. Aí foi quando, né, ele sentou, conversou, o Roberto falou assim, não, pode trazer ele para cá, e eu comecei a me preparar com o Roberto. E tipo, de lá pra cá... Foram quantos títulos com o Roberto? Já foram 2 já, porque faz o quê? Um ano e nem um mês de um ano. Já tipo, já competi através das separações do Roberto e tal, com o acompanhamento dele 2 vezes, e nessas 2 vezes eu fui coroado as 2 vezes, entende? Porque realmente ele é um cara que sabe o que faz. E, Júlio, qual foi a maior dificuldade que você teve nessa preparação? Assim, ó, toda preparação para mim é como uma escola. Ela nunca vai ser igual, né? Nenhuma preparação é igual a outra.
os desafios são similares, mas também não são os mesmos. A maior dificuldade para mim não é a dieta, não é desidratar, ficar sem água, não é essa. A maior dificuldade para mim é o dia a dia, os acontecimentos diários, porque a gente que é atleta, a gente também tem uma vida social, né? Eu tenho responsabilidades, eu tenho um filho de 5 anos, entende? Então a gente tem essa responsabilidade e a gente tem que aprender a dosar isso daí. Tipo, entender que as pessoas que estão à sua volta não são atletas. Exatamente. E elas não vão entender a sua mentalidade. Tem um atleta na fase final de preparação, com certeza vai ficar nervoso, irritado. Então a família tem que apoiar nesse momento de entender o que ele está passando, né? As vontades que ele tem que estar ali segurando para não deslizar, para alcançar o objetivo, que é um dos troféus aí que você trouxe pra gente. Assim, então essa é a minha maior dificuldade, né? Ter que lidar com o quê? Com a mentalidade das pessoas. Porque as pessoas não entendem, elas te cobram, não sei o quê. Por que você está fazendo isso? Isso é normal, não é verdade? Então, tipo, então o que a gente tem que fazer? Igual eu sou uma pessoa, como qualquer pessoa, qualquer ser humano, a gente fica como você falou, os hormônios à flor da pele e tal, você está tipo, restringindo caloria, está descendo a caloria e tal, né? Então, você fica mais sensível a tudo, né? Suscetível a tudo. Então, o que eu faço? Eu me isolo, para que eu não venha, tipo, fazer nada que vai desabonar-me mais no momento. Porque, tipo, é um momento tão minucioso que qualquer coisa que você fizer fora daquilo que foi estabelecido para você fazer, você já põe a preparação inteira no ralo. Mas aí a sua parceira tem que estar dando um suporte tremendo, porque para ela deve ser muito difícil também. Muito difícil. Segurar a barra, estando longe do parceiro, querendo ou não, deixando de sair com ele, de fazer coisas juntos, para realmente estar ali apoiando e não deixando você cair no deslize. Graças a Deus, assim, eu posso falar, né? Minha esposa, ela é bem... Até porque também a vida dela também foi muito próximo, né? Ela treinou muitos anos com o Roberto, na academia do Roberto. Ela treina também? Treina. Tem que trazer ela aqui para treinar aqui com a gente também, por te conhecer. Sim, ela treinou muitos anos com o Roberto ali, tipo, na academia da VIP lá. Então ela presenciou todo o processo de preparação, né? Lógico que é diferente você conviver com o atleta, porque não é fácil. Não vou falar para você que é fácil, não é fácil, tá? Para o atleta que está envolvido ali, que gosta, que ama, tira de letra, mas a pessoa que está à sua volta, como foi as pessoas que estão à sua volta, os seus pais ali e tal, né? Nem sempre eles, entendeu? Eles, tipo assim, eles vão te entender porque você acaba privando eles também. Às vezes eles contam até suas frustrações, na pessoa que está mais Exatamente. perto, sua esposa. Exatamente. Às vezes acontece briga, querendo ou não, porque se eles contam, certeza. explode, tem aquela explosão toda, tá em cima dela. Acho que a Exatamente. maioria quer saber disso também, né? Como lidar, né, as parceiras, né? Porque é difícil lidar com um atleta em finalização também. Muito difícil, porque assim, é como eu falei, a gente fica muito sensível, né, suscetível a qualquer situação. Então, cabe à esposa do atleta tal, fazer o quê? Deixar ele tranquilo, o máximo que ela puder, entendeu? Porque, tipo, às vezes uma coisa que ela fale naquele momento ali, para ele se transforma, entendeu? Então assim, deixa o cara quieto. O que ela faz, ela me deixa quieto. Ela já sabe como é que funciona, então ela não fica tipo, falando isso, falando aquilo. Não, ela me deixa quieto. Ela tem essa noção aí e tal. Até porque ela, como eu falei, ela já presenciou preparações, vivências e tal. Então ela sabe lidar com isso aí. Então tá aí a dica para as mulheres, os atletas aí, tipo, iniciantes. Acho que os iniciantes são os que mais sofrem. Porque... no backstage também pode ter muito ciúmes, né? Também tem essa questão também. É uma dica que a gente tá dando para casais aí, né? Porque assim, pensa comigo, quem tá ali
no backstage ali e tal, né, se preparando para subir no palco ali, tanto homem quanto mulher. Tipo, você não consegue olhar para as pessoas com um olhar tipo assim, carnal. Vou falar assim, usar esse termo. Porque tá todo mundo tão, tipo, tão estressado emocionalmente, tão tipo, pressionado com a competição em si ali e tal, que você não consegue olhar para ninguém. O seu único pensamento é subir no palco e fazer o que você tem que fazer, mostrar o seu trabalho e mais nada. Então, tipo, até outra dica, mulheres, fica tranquila que os caras não vão olhar para as moças lá, até porque tá todo mundo desatado, tá todo mundo seco, tá parecendo, entendeu? A caveira do He-Man, então não tem nem, tipo, não faz sentido. Né? Sempre tem que, se quiser, tá ali apoiando, acompanhando, se não puder, mas tem a confiança aí, né, no seu companheiro. Ajuda muito. Porque é um momento dele que realmente ele precisa de todo o apoio, né, um atleta, sim. né? É uma vida diferente. Conta aí como que foi a preparação pro Fitpira, que te consagrou campeão aí. Ó, eu tinha competido em Ribeirão Preto, né, no MPC também, em setembro. Aí a gente conseguiu essa preparação e tal, e já veio a ideia de eu ir competir no Fitpira já. Então eu já saí de uma preparação, né, eu dei uma pausa de um mês e já entrei em outra. Então assim, foram basicamente 2 meses e meio, 3 meses de preparação e tal. Então como eu já tinha vindo num campeonato, então o que eu só fiz? Eu só segurei um pouco a dieta, né, e dei sequência, continuidade no que eu já tinha feito. Desculpe interromper, se torna mais difícil quando você emenda uma competição na outra? Se torna mais difícil assim, o que a gente tem que controlar? O reporte. Porque a gente fica muitos dias, né, restringindo a quantidade de calorias. Aí quando você entra na fase da desidratação e tal, basicamente o seu corpo, ele tipo, ele se abstém de tudo, né? Então você fica ali extremamente desidratado mesmo, entendeu? Os nutrientes vão embora, isso é um fato. Então aí quando você começa a comer e se hidratar de novo, o corpo ele tá tipo assim, com abstinência de líquidos, abstinência de caloria, então imagina, então, tudo que você joga no seu corpo, ele absorve, né, meu, como se fosse a morte, você tá entendendo? Então, tipo, a gente tem que ter esse controle, né, da quantidade de água diária que vai se tomar, até também os alimentos. Você desculpa eu interromper de novo, mas você começava a pesar a água, você ficava na tolagem, assim, tem que pesar isso, eu não posso sair da linha, tem que... Tá tudo marcadinho ali, principalmente o uso da balança. Assim, o que eu costumo fazer quando eu saio numa preparação? Primeira coisa, eu procuro me hidratar, assim, uma quantidade que eu sei que não vai me trazer problema. Porque quando você fica muito tempo sem beber água, no caso eu fico aí 1 dia e meio, depende da preparação, até 2 dias. Eu fico assim, eu gosto. Só molha a boca, né? Gerar uma saliva e tal. Eu já gosto assim, tá? Até porque eu não quero ter nenhuma sombra de dúvida, não quero errar. Eu sou extremamente assim, perfeccionista e pragmático. Eu sou um cara assim. Então o que eu faço? Eu procuro comer as mesmas coisas que eu como na dieta, só que eu venho subindo dela aos poucos. Então, mas assim, no dia do campeonato que você teve aí antes da preparação, você teve que carbar. E como que foi isso para você tentar, já sabendo que teria uma próxima competição aí, falando, vou carbar, mas sem me sujar e segurar esse resultado para que nada se desande até o próximo campeonato, que seria próximo? Então, que nem eu falei, eu pego as mesmas coisas que eu como na dieta e tal, né?
Só que eu vou aumentando progressivamente elas. Aí o que eu faço? Eu gosto de tomar sorvete. Na preparação, assim, no dia, no carbo, não sei? No carb-up, assim, que antecede a competição, normalmente eu como comida mesmo. Comida? Comida. Não é na pizza, na vodka, no vinho, que a maioria faz na batata que eu não vou, tipo assim, eu já fiz tudo isso daí também, dá muito certo. Só que o problema, pra mim, né, é que é o seguinte, a famosa bomba de sódio, é uma bomba realmente, entende? Porque você fica muito tempo ali sem comer gordura, sem comer carboidratos, sem comer, tipo, né, daquilo ali. Aí você joga no seu organismo aquilo ali, nossa, é uma bomba literalmente. Então, o que acontece muito comigo? Me dá muito refluxo, entendeu? Sobrecarrega demais o fígado, porque é uma coisa que, tipo, já faz dias que eu não tô comendo, já faz dias, quase meses que eu não tô comendo uma pizza, que eu não tô comendo um lanche. Entendeu? Eu até, como eu falei, eu até levo isso pra, no caso assim, tipo, uma necessidade ali, mas não é aquilo que eu gosto de fazer, eu gosto de comer comida mesmo, até porque o corpo já está mais acostumado, tá? E outra, aqui que eu faço? Como arroz, como carne vermelha, tipo, batata frita, essas coisas, né? Eu acho que, pra mim, a absorção é muito mais rápida e muito melhor. Aí você consegue segurar até a próxima competição, que seria perto, né? Exatamente. E fora o recurso ergogênico, o que você se prepara? Com quais, né? Vou te falar, parece até brincadeira, mas assim, eu procuro usar o menos possível junção de ésteres, né? Eu sempre começo assim com éster longo, tá? Para manter a densidade, o volume. Aí o que a gente pode, o que eu uso normalmente? Enantato, testosterona, né? A nossa árvore já tá tudo ali, ó, que ele usa também. Enantato, testosterona, uso nandrolona, que é a DECA, né? Maravilhoso, acho que é um dos maravilhosos, anabol, né? Muito bom. Não é considerado um anabol, né? Mas eu te falar que é um ergogênico muito bom. Tanto para articulação, para artrite. Ajuda muito, tá? Eu uso também, junto com ela, eu uso uma boldenona para manter a densidade ali ao extremo, que ela não tem líquido, então, né, é um extra muito longo também. Porém ela dá uma fome aí. Só que assim, né, e é até interessante pela fome. E ela mexe bastante com o sistema nervoso, né? Central. Então... Coisa que a trembolona também faz, mas eu gosto mais, tipo, nesse momento de início, eu começo assim, uso basicamente isso daí. Aí na finalização eu troco o éster longo por curto. Aí o que eu faço? Eu jogo o propionato de testosterona, jogo o acetato de trembolona, tá? Eu gosto da trembolona, pra mim, nunca fiz essas redes que os caras têm. Falam que dá aquela, né? Eu acho que mexe bastante isso, né? Assim, eu acho que a boldenona pra mim mexe mais do que... mexe bem mais que a trembolona, né? Eu acho que mexe bem mais. E eu gosto de usar um Masteron junto, tá? Tem umas pessoas que não. Mas você não curte bastante, ainda mais pra mulheres, né? Ele é um ele é primo da Primobolan, né? Ele tem um efeito semelhante, não é igual, mas ele pule bastante o músculo, tá? E, assim, faltando uma semana, eu corto tudo e mantenho só com oxidrolona ou estanozolona com outro comprimido, só para manter ali a densidade ali e tal, a vascularização das coisas. Então é bem poucas coisas, se você para pensar. A gente diz, menos é mais. Exatamente, entendeu? Até porque eu já tenho feito já o trabalho de casa. Porque não adianta você achar que tomando um recurso ergogênico você vai transformar o seu corpo numa máquina. Não. Eu acho que o maior poder que o atleta pode ter é o mental. Tem que entender que, tipo,
ele tem que fazer o trabalho, tendo ou não tendo, né? E acho que é aí que mora o diferencial, onde está o diferencial. Porque se o cara não treina forte, não come bem, não adianta, ele pode tomar o que ele quiser, não adianta nada. Júlio, como que foi o seu treino, quanto tempo dura, como que foi para essa preparação? Qual é o músculo que você teve mais dificuldade para evoluir ali, que você esmaga, mas o filho da mãe continua ali, ó? Assim, eu sempre tive, tipo, alguns privilégios, até pelo fato da genética e tal, né, você assim, ajudar um pouco. Genética não é tudo, tá? Se não tiver esforço, genética não, ela te ajuda, ela te dá entendeu? Ela te dá essa, entre aspas, vantagem, mas se você não fizer o trabalho, não adianta ter genética. Genética sem esforço não funciona para nada, não serve para nada. Então assim, o que era uma das minhas maiores dificuldades, né, que eu tenho trabalhado nisso continuamente, as costas. Porque no fisiculturismo, o que dá título é a parte de trás do corpo. Porque de frente todo mundo é bom. Porque você se vê treinando de frente. Mas de costas, você não se vê. Então você não sabe como que realmente está. Entendeu? Então eu tive que fazer preencher algumas lacunas que eu tinha na parte de baixo da dorsal ali e tal. E assim, então isso tem sido para mim um divisor de águas. Porque, é que eu falei, muitos atletas eles pecam nisso daí. Tá? Eles se preocupam demais com a parte da frente, mas o que define o campeonato mesmo é as costas. Parte de trás das costas. Quando o árbitro vê lá posterior dividido, glúteo fibrado, as costas encaroçadas, aquela coisa tipo, né? Isso daí chama mais atenção do que de frente, porque de frente todo mundo é bom, basicamente. Quando você coloca os caras no caulado, assim, tipo, todo mundo um lado do outro, de frente, não muda muita coisa, né? É bem pouco, assim, tipo, né, a diferença de um pro outro. Mas na hora que vira de costa, aí o negócio fica louco. Aí a grande dica, hein, a galera que vai competir, gente, vamos melhorar mais as dorsais, né? Que é o ponto que mais visto ali pelos júris, né? Sim, é o que mais dá pontuação. Então, Júlio, quanto tempo você passa treinando na academia? Então, isso varia assim de músculo para músculo, né? Igual, os músculos maiores, que nem as costas, como eu estava falando, ela requer um pouco mais de atenção. Porque até porque é um músculo que tem muitas divisões, né? Então assim, a gente procura trabalhar com muita intensidade a maior parte das costas. Então o que eu faço? Eu foco mais naquilo que realmente é a minha deficiência, no caso, né? Então, eu faço muita remada baixa, tá? Muito treino de expansão dorsal, até porque você precisa ter realmente aquele viteio que a gente fala, tá? O bodybuilder tem que ser um cara que, quando o árbitro é pra você, tem que estar em X. Então, tipo, o meu treino de costas dura entre 1 hora, 1h30 no máximo. Tá? Até porque também a gente vai para academia para treinar. Então a gente não fica perdendo tempo com conversa no celular. Porque tipo, eu sempre falo isso. Desculpa, a gente acaba passando por arrogante título. Você está ali concentrado, você não quer papo com ninguém, esse é o momento. Ali, às vezes, você sai do seu trabalho, você esquece que tudo é uma terapia. Pra gente. Isso não é ser arrogante, é o momento, nossa hora. Então, o nosso treino é levado a sério. Então, imagina como é com você, né? As pessoas vêm, às vezes, querer falar com você e você está super concentrado. Porque assim,
normalmente eu já não sou uma pessoa muito Sociável. sociável, né? Vamos colocar assim. Então, assim, então eu chego na academia, as pessoas que já sabem que você é atleta, elas já têm até uma certa visão de você um pouco diferente também. Então, assim, então eu não perco muito tempo, eu não fico na academia, eu não morro, também não moro na academia. O que eu faço? Eu faço aquilo que realmente, né, a sequência que me foi passada pelo treinador para fazer, né? E ali eu executo. Então, tipo, demora entre 1 hora e no máximo. Outra coisa aí, cardio, se você faz pra também, igual 40 minutos de esteira, bike, corrida, não sei, qual que seria o seu cardio? Eu gosto de usar o elíptico, né? Pra mim, eu gosto mais do elíptico, porque você trabalha o seu corpo inteiro ali e tal, né? E ajuda também na questão do glúteo, por causa que é um simulador de caminhada, né? Então eu gosto bastante do elíptico. Mas quanto minutos você fica no elíptico? Ó, tem até um detalhe que é interessante. Então, muitas pessoas imaginam que é o tempo que você está ali. Tal. Eu normalmente, no início da minha preparação, o que eu faço? Eu vou subindo o tempo de cardio progressivamente a cada 3 dias. Vamos supor, eu começo com 20 minutos, 3 dias aumento para meia hora, 3 dias aumento mais, tipo 45, 40 minutos, então aumentando de 10 em 10, porque é como se fosse realmente um treino de carga progressiva, entendeu? Porque se você ficar fazendo lá todo dia a mesma quantidade, ali o corpo entende que estagna, né? Exatamente. Então eu vou subindo o tempo de cardio, né? Periodicamente. Não fica ali 1 hora todo dia. 1 hora de cardio pra mim é bem no final mesmo, que onde tipo, tem que arrancar o máximo que eu tenho de água do corpo. E o meu corpo já tá bem seco. E essa 1 hora ela vai me virar do avesso, porque eu já tenho feito esse trabalho aí de subir, né, o tempo progressivamente. É uma dica interessante, porque as pessoas não ficarem lá e tal. Passar a vida ali achando que vai perder a gordura, né? Sendo que se perde gordura na dieta, viu, galera? A dieta que constrói um shape. Não é você ficar muito tempo na academia, você só vai catabolizar se você não souber fazer da maneira correta. Por isso tem que saber procurar um bom profissional, né? Para te orientar, e um bom treinador também, né? Acho que uma das coisas assim que eu falei, que me deu, que me trouxe benefício, sucesso, né, até então, foi eu ter um bom treinador. Entende? Isso daí é um fator assim que eu não abro mão. Porque não tem como esse negócio de você fazer as coisas e você ter a sua própria autoanálise de você mesmo. Você tem que ter alguém de fora para te corrigir, para apontar o seu defeito, o seu erro, para puxar você, tirar você da zona de conforto. Porque senão você fica ali achando que você tá bom e você não tá bom, entendeu? Esse é uma das coisas assim que eu tenho. Tem que ter uma pessoa que enxerga os nossos pontos negativos, Exatamente. né? E que ela fala, não tá bom não, a gente tá achando que tá ótimo. Não, tem sempre a melhorar. Porque a gente vendo, a gente acha que tá bom, às vezes, não. Uma pessoa de fora realmente vai apontar seus erros ali, né? E Júlio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sofreu algum preconceito aqui na cidade, bullying, alguma coisa desse tipo, por ser um fisiculturista, atleta, bodybuilder? Porque tem diferença entre fisiculturista e bodybuilder também, se você puder explicar pra galera, né? Porque na verdade assim, essa palavra bodybuilding, né, é um termo norte-americano. Está relacionado ao quê? Você cultuar o seu corpo, né? Tipo, como se fosse a cultura do corpo, né? Você, tipo, viver em prol ao quê? Uma lapidação corporal. Você vai ter um corpo, tipo, uma escultura. Eu tenho essa visão. O fisiculturista é uma adaptação do bodybuilder e tal, né? Não tem muita diferença, mas né, o que é um fisiculturista? É um cara que realmente vive, né, a fim de tipo transformar o corpo,
entendeu? O cara que vive do corpo, né? É isso. Então, assim, voltando à pergunta que você me fez sobre preconceito, ó, de forma assim, como é que eu posso te dizer pra você? Explícita, eu nunca tive, ninguém nunca falou nada pra mim, mas implícita eu já tive já. Tipo, de você ir em algum lugar e tal, e a pessoa ficar te olhando, assim, tipo, né, umas por admiração, outras realmente por crítica mesmo, foi assim, nossa, olha lá o bombado. A maioria tem essa palavra bombado, né? Bombado, não sei o quê. Só que, tipo, meu, eu não tô nem aí, né? Eu acho que cada um tem o seu estilo de vida, acho que cada um pratica o que gosta. Não, eu estou te falando sobre preconceito porque uma mulher, eu já fui muito forte, né? Sim. Não sei se você chegou a me conhecer aqui em Araraquara com Lembro. Como eu estava bem forte, então eu sofria bastante assim, crítica, preconceito, julgamentos. Então eu tô te falando porque bullying eu sofri bastante. Era sempre a lutadora de Muay Thai, as pessoas achavam que era travesti, teve uma visão errada pelo corpo musculoso, uma mulher não pode ter, porque já é citada como um travesti. Gente, as pessoas têm uma imaginação e uma cultura aqui muito fechada. Então não é assim que funciona, né? E preconceito sim existe quando você é um atleta, é um turista, bodybuilder, ou que é realmente um atleta que está um corpo legal, forte, e as pessoas realmente julgam. Porque assim, sabe o que eu vejo? Normalmente quem te julga ou quem critica você é porque no fundo ela queria ser igual. Porque é muito difícil, né? Eu acho que é um dos esportes mais injustos que tem. Como que é muita injustiça? Muito. É injustiça porque você precisa se preparar um ano inteiro e depois você vai um mês acaba com tudo. Entendeu? Assim, uma dieta diferente. Sabe o que eu falo? O fisiculturismo em si é um esporte muito caro. Muito. Não é que o caro que eu falo não é caro do que não tem ajuda do governo, não, nem de prefeitura, não, tá? E a questão de ser caro não é só a questão financeira. É a questão, tipo, tempo, né? Tempo é vida. Então, você muito, uma dedicação do seu tempo muito grande ali. Não é balada, não é bebidas, você não tem vida mais social, né? É uma vida totalmente diferente. Eu falo que o fisiculturismo, tá? O bodybuilder em si, ele é uma pessoa normal, só que com uma vida incomum. Ele é incomum, ele não é comum. Então, Júlio, gostaria que você mostrasse pra gente, pelo menos alguns exercícios que você fez para aperfeiçoar o seu ponto fraco, igual você está falando da dorsal. Gostaria que você desse essa dica na hora do treino. Então, vamos lá. Prática, mostrar. Bora lá. Então, galera, estamos aqui que o Júlio vai mostrar para vocês um treininho de dorsal que fez ele melhorar as dorsais dele. Então, Júlio, bora lá, mostra pra galera. Ó, eu gosto de usar algumas variações. Por exemplo, treino de expansão dorsal. Eu gosto de expandir o máximo que eu posso. Só que na hora de voltar, eu não vou até o fim, ó. Eu travo ela aqui, tá vendo? Para causar esse impacto no músculo. Expande. Vem. Você faz quantas séries desse treino? Esse exercício, né? Normalmente o que eu faço? Eu vou fazendo carga progressiva, né? E faço, primeiro aqueço bem, depois do aquecimento eu faço de 5 a 6 séries, né? Subindo a carga. Você aquece aqui no mesmo treino? Primeiro aqueço e tal, tipo, é um hábito que eu tenho, é como se eu estivesse sinalizando o músculo para aquilo que ele vai receber. Entendeu? Então eu primeiro aqueço e tal, todos os exercícios que eu vou fazer, porque cada exercício você muda, né? Tipo, depois que eu faço a expansão, eu faço um trabalho agora para tipo, só para encaroçar as costas. Aqui, ó.
miolo das costas? Exatamente. É onde e a você parte vê. de baixo. Você vê mais dificuldade aí na Tá hora bom. de montar realmente essa dorsal. Famosa árvore de Natal, tá vendo? É que assim, uns chamam de costa naja, né? A maioria chama, né? Então isso daí pra mim foi um dos trabalhos que eu tive que começar a fazer para poder melhorar mais as costas. Até porque na hora que você faz lá o cobertura de costas, você tem que ter esse detalhamento nas costas. Então esses exercícios me ajudam muito. E Tem ajudado muito. o outro exercício? Então, O exercício seria o puxador triângulo. E isso. fala mais sobre o que você fez aí pra... Então, eu gosto de trabalhar. fazer ele bem inclinado aqui assim, ó. Pegar mais essa parte do grande dorsal ali. E eu mantenho ele sempre tensionado. Eu faço 5 repetições, estico o máximo que eu puder, e depois mais 5 repetições. São quantas séries? Faz de novo. Falar de novo, pode? Faz de novo. Repetições. 5 Isso. repetições, tal. Aí depois eu expando o máximo que eu posso, na posição de execução do exercício. Depois eu faço mais 5. Normalmente eu faço de 5 a 6 séries desse exercício. Aqui é a mesma posição. Fica um pouco mais em pé. Ó, jogo o cotovelo um pouco para frente aqui. Dou um pouquinho só inclinado para trás. E aqui, ó. E você vai aumentando a carga também. Progressivo. E aqui também seria 5 séries. Exatamente. Eu mantenho. Eu faço 5 repetições, normalmente todas. Estico bem. Vou de novo. Isso ajuda também a abrir a dorsal, né? Exatamente. Pra quem A consegue. parte superior da dorsal. Região aqui e tal. Então, galera, essa aí é uma grande dica Entendeu? aí para quem quer construir uma dorsal árvore de Natal ou naja, né, como é famosa. Então, Júlio, muito obrigada por sua participação aí no esporte, da Advance, e dando dica pra galera nova aí que tá começando também no esporte. E foca aí nesses troféus aí que ele trouxe pra gente. E ele vai mostrar pra vocês aí como ele posou aí pro campeonato. Foda pra galera aí, Júlio. Ó, então. Beijo, querido. Prazer aí da entrevista.